nós abramos as nossas Bíblias e agora ouçamos o capítulo de número 2 da carta aos Hebreus, do verso de número 5 até o verso de número 18. Ouçamos a leitura deste impressionante texto da palavra de Deus. A carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, capítulo 2, verso 5 ao verso de número 18. Ouçamos. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de honra, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha aliança. E ainda, eis que estou aqui eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos queridos, vamos nos assentar. Mas agora que está transcrito em nosso...
olhos. Agora, nesse instante, ouvindo e também aproveitando este momento para orarmos silenciosamente, um interlúdio musical. Em silêncio, nós vamos ouvir este interlúdio. Irmãos, nós estamos desejando que as nossas crianças participem do culto, pelo menos uma parte do culto, e aprendam a participar.
sejam também disciplinadas no culto. Evidente, as nossas crianças energéticas do jeito que elas são, não é? Então algumas vezes não ficam muito confortáveis sentadas, mas pelo menos durante algum tempo. E Deus tem nos dado uma bênção tão grande com a quantidade de crianças que nós estamos vendo agregar-se ao nosso, a nossa pequena comunidade. Várias crianças. E há um grupo de irmãos em nossa igreja aqui que está se dedicando a cuidar das nossas crianças, ensinando a elas também, de uma forma peculiar, a palavra de Deus. As crianças vão sair nesse instante, mas eu quero convidar então todas as crianças para que venham aqui à frente, para estarem conosco, e nós vamos orar com elas. Se elas forem muito pequenininhas, os pais podem trazê-las. Vem cá pertinho de mim. Ótimo. Nós vamos orar em favor das nossas crianças. Aí, mais crianças chegando. Tem algumas crianças que já são maiores, né? Se você quiser ficar aqui com a gente, pode ficar. Tá? Marcelo, você pode nos dirigir a Deus em oração, agradecendo pela vida das nossas crianças? Oremos ao Senhor. Pai, quando nós nos reunimos aqui, nós queremos agradecer pela presença dessas crianças em nossa vida. Sabemos que nós aprendemos muito através deles também sobre Ti. Senhor, que o Senhor possa estar iluminando essas crianças, abençoando-as em sua vida e fazendo delas arautos do Teu Evangelho. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Ok, podem sair agora. Matheus vai dormir. Irmãos, depois desse abençoado tumulto, nós temos tido o privilégio de estudar durante estes dias, estes domingos, e nós vamos prosseguir nestes estudos, a carta aos Hebreus. Quando lemos a carta aos Hebreus, a gente fica pura e simplesmente assim, extasiado de tantas informações tão maravilhosas que nos fazem focar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A sua sobre-excelência, a sua majestade, a sua glória, o seu papel vital para a nossa salvação. Encontramos nele, na verdade, tudo aquilo que mais alegra o nosso coração. Não foi sem razão, portanto, que Bach escreveu uma das suas obras-primas, dizendo: Jesus, a alegria dos homens. É verdade que o cristianismo bíblico, eu estou falando a respeito do cristianismo bíblico, porque você também tem expressões do cristianismo, que já não é mais cristianismo, né? Que não é bíblico. Mas o cristianismo bíblico é simplesmente singular. Diferente de todas as expressões religiosas encontradas em todo o mundo e em todos os tempos da história da civilização humana. Se você comparar todas as expressões religiosas
com o cristianismo, você vai encontrar uma diferença fundamental, profunda, singular. Em todas as eras, o homem tem sido definido sociologicamente como um ser religioso. Até mesmo o ateu tem que, de uma certa forma, dizer: não creio em Deus, graças a Deus. O apóstolo Paulo diz que não há ateu. Ele diz que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, um ateu, na verdade, precisa fazer uma força mental e uma articulação extremamente engendrada para dizer que não há Deus. Porque as Escrituras nos dizem que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e, portanto, o ser divino, o sensu divinitatis, como dizem os teólogos, pulsa dentro do nosso coração. Não há como fugir desta realidade. Num certo sentido, todos os seres humanos são uma fábrica de deuses, uma fábrica de cultos. Sabe por quê? Porque os seres humanos carecem firmar a sua espiritualidade em algum amuleto, mesmo que seja um pé de coelho. E nós buscamos desesperadamente encontrar fundamento concreto para substanciar a nossa fé. A nossa fé não pode ser encontrada no vácuo, no vazio. Nós deixamos de adorar por esta razão, conforme diz o apóstolo Paulo, os seres humanos na sua pecaminosidade, deixamos de adorar o Criador, porque de fato nós não vemos o Criador. E o que nós não vemos, o nosso coração não sente. E nós passamos então, ao invés de adorar o Criador, que nós não vemos, nós passamos a adorar a criação, que nós vemos. Alguma coisa que a gente possa tocar, alguma coisa que nós possamos ver, alguma coisa que nós possamos apalpar, alguma coisa que nós possamos captar pelos nossos sentidos. Eis o drama. É o drama da nossa existência. Os seres humanos adoram o concreto. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, diz que, tendo deixado de adorar o Criador, passaram a adorar aves, répteis, quadrúpedes. E a gente começa a pensar em coisas assim, parece algo simplesmente bizarro, que alguém adore um rato. Mas essa é a triste realidade. Vá, por exemplo, eu tive o privilégio, não sei se o privilégio ou o desprazer, né, mas me deixou extremamente curioso visitar o buraco negro de Calcutá, aonde está o templo aonde se adoram ratos negros. Milhões de ratos dentro daquele templo. E a coisa mais abençoada pelos deuses é quando um adorador se curva com comida na cabeça e um rato vem e come na sua cabeça. Ele se sente agraciado. Eu estive em Singapura e ali o budismo é graça. E fui visitar um pagode budista e eu percebi que a adoração naquele pagode budista é adorar vacas, ratos, cobras. Mas, meus irmãos, a gente fica pensando, isso daí é coisa muito bizarra, né? Pagã demais. Mas vá aos templos modernos. Veja a parafernália. Há uma angústia, portanto, insaciável na alma
vivida na queda em pecado, alma que exige ver para crer, exige que os olhos toquem, que as mãos apalpem. O culto não será completo se não houver um milagre. Milagres que ocorrem assim, corriqueiramente, a cada instante. A religiosidade, ainda moderna, exige ouvir vozes. Alguns até exigem manifestação de anjos, vozes proféticas, tremores, convulsões emocionais, arrepios. Não se consegue cultuar a não ser com a dança. Porque a dança, na verdade, produz um ambiente orgiástico. Toques que alcancem sensações. Onde as pessoas precisam ser tocadas para serem abençoadas. Óleo que precisa ser derramado. Tudo para que haja um palpar, um materializar da fé. E meus irmãos, podem ter certeza, é sobre isto que o escritor aos Hebreus está tratando. É o drama dos destinatários da carta aos Hebreus. Por quê? Porque eles eram egressos do culto, de um culto espetacular, de um culto revestido de pompa, circunstância, brilho, cerimônias tocantes, cerimônias arrebatadoras. E se isso não bastasse, estes que estão agora originalmente recebendo a carta aos Hebreus, eles de terem perdido, portanto, este culto de pompa e de circunstância, eles tinham deixado o culto exuberante do templo para a singeleza do culto do Novo Testamento. Tendo deixado, portanto, todas as cerimônias do Antigo Testamento, do judaísmo, passaram agora, ao mesmo tempo, tendo deixado tudo isso, passaram agora a serem perseguidos. E por causa da conversão deles, eles passaram a ser, na verdade, pessoas que tiveram que abandonar as suas casas, abandonar as suas cidades, abandonar o seu país, abandonar os seus familiares. Tiveram que sair de mala e cuia, deixaram todos os seus bens para trás, todos os seus pertences. Portanto, você pode imaginar perdas materiais imensas, tanto na vida opulenta da religiosidade, quanto nas condições de pobreza que agora eles se encontravam. Eu fui visitar a cidade de Cafarnaum. Quem já visitou Israel, certamente teve que passar para visitar a cidade de Cafarnaum. É lá que se encontra a casa de Pedro. E na frente da casa de Pedro, a sinagoga. A sinagoga dá para se perceber, através das ruínas, a opulência. A casa de Pedro, a simplicidade. E era na casa de Pedro, sem ostentação, sem imagens, sem a glória do templo revestido e recamado de ouro, sem pedras preciosas, sem sacrifícios sanguinolentos, é que o povo se reunia e adorava a Deus. E o contraste se estabelecia entre uma forma de culto e uma outra forma de culto. Não tinha coral. Eles se reuniam provavelmente sentados no chão. Era bem provável que eles tomavam a Santa Ceia, a cerimônia do ágape, uma refeição comunitária, sentados no chão. A casa era de uma humildade meridiana.
a falta de aparência. Não havia nada a que se apegar. Os olhos não se satisfaziam. Mas havia ali um grupo firmado única e exclusivamente nas palavras de Cristo. Eles estavam ali, na verdade, olhando firmemente para Jesus, como afirma o escritor aos Hebreus. Portanto, também nós, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço, todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Oh, meus irmãos, antes disso, o que nos é exortado no capítulo de número 3 desta mesma carta, o verso de número 1, que diz assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Olhos centrados em algo que você não pode ver. E aqui está, na verdade, o ponto central, fulcral da fé cristã bíblica. A nossa fé está centrada neste único ponto, neste único foco, e nada mais. Cristo. Olhe para Cristo, e somente para Cristo, nada mais do que Cristo. Não coloque absolutamente nada como ajuda, que é, na verdade, um dos slogans, como se fosse uma bandeira da fé bíblica reformada. Solo Christus. Mais nada. Mas, meus irmãos, Cristo já havia partido da presença dos apóstolos, não é verdade? Os apóstolos tiveram a oportunidade de serem testemunhas oculares, mas Cristo já havia partido. Você pode imaginar a sensação dos apóstolos parados e não podem ser arrebatados, não podem ter aquela ascensão, e Jesus se separando deles, até que chega num determinado ponto que passa para além das nuvens. Adeus! Nunca mais! Esse e alguns outros foram testemunhas oculares. Mas para nós ainda permanece o drama. Ainda hoje, poucos sequer conhecem a Cristo. Nós conhecemos sobre um monte de coisa, não é verdade? Nós conhecemos sobre a marca do carro que nós temos que comprar. Nós estudamos como vamos mexer nos nossos computadores, né? Tem gente que é experiente nesse assunto, conhece profundamente, né? Conhece o mercado de capitais, aonde vai aplicar os seus bens e tal. Mas o fato é que nos é requerido que conheçamos a Cristo, de tal forma que seja Ele o centro do nosso conhecimento. Afinal de contas, o que devemos saber? O que devemos conhecer a respeito de Cristo? O que as Escrituras nos apontam para Cristo de tal modo a encontrarmos nele, portanto, o único fundamento de nossa fé? E é aqui neste texto de Hebreus, capítulo de número 2, que nós temos estas indicações preciosas que definem a Cristo, nosso Deus e Salvador, em quem pomos exclusivamente a nossa fé. O que se diz sobre Ele? Quem Ele é? O que Ele fez? O que Ele fez que tornou possível a nossa salvação?
A gente passa por cima dessa palavra salvação, mas essa palavra é uma palavra vital. Tem a ver com vida ou tem a ver com morte? O que encontramos nele que nos garante que o culto que nós estamos prestando aqui é recebido e aceitável perante Deus? Ou esse é um movimento pura e simplesmente de um diletantismo tolo, social, aonde tudo que estamos fazendo aqui não passa do teto? Será que o culto que nós estamos prestando aqui, Deus aceita? É conforme Ele requer? Afinal de contas, o que é vital sabermos a respeito de Cristo? O que a vida e a morte de Cristo nos afeta? Ou é uma mera história? Como nós aprendemos a história de Pinóquio? Ou como nós aprendemos a história do sítio do Pica-Pau Amarelo? Em que estas coisas, na verdade, nos afetam para a vida e para a morte? Em que medida a sua vida e a sua morte passam a ser tão vitais? Meus irmãos, a palavra usada pelas Escrituras é salvação. A palavra salvação nas Escrituras, tanto na língua hebraica, porque está repleto o texto em hebraico desta palavra, quanto a palavra usada no texto grego, no Novo Testamento, ela é sinônima de uma outra palavra. A palavra salvação é uma palavra demodê, fora de moda, não é verdade? Não dá muita importância. Mas hoje a palavra é libertação. Libertação. O que Cristo tem a ver com todo o seu conceito, o conceito de verdadeira libertação, o conceito de verdadeira salvação, o que devemos considerar sobre a pessoa de Cristo. É isso que o texto está dizendo. São a estas perguntas que o texto vai responder. Eu coloquei na nossa liturgia alguns dos pontos que efetivamente são pontos em que o texto nos responde, dando-nos estas convicções de caráter espiritual. Provavelmente, eu dizendo estes pontos nesta mensagem, no meu sermão, você provavelmente não vai conseguir guardar todos eles. Por esta razão, eu estou ajudando você quando você quiser dar uma olhada, porque efetivamente está no texto. Nos versículos de número 5 ao versículo de número 9, nós encontramos a primeira declaração. A declaração é que o Senhor Jesus Cristo é o grande Rei exaltado em glória. E isto reflete o Salmo de número 8. Fala a respeito deste conceito encontrado também logo lá no início, no livro do Gênesis, que fala sobre o domínio dado a todas as criaturas, os seres humanos. O verso de número 9 diz: o Senhor dos anjos, Deus o exaltou sobre tudo e sobre todos. Deu domínio sobre toda a criação. Então, queridos, nós estamos falando a respeito de alguém que necessariamente precisa ser o ponto focal de nossas considerações. Nele tudo subsiste. Nele nós nos movemos. Até mesmo um filósofo ateniense mencionado pelo apóstolo Paulo, quando ele pregava ali no Areópago, né? Ele afirmou, citando este filósofo ateniense, quando o filósofo disse: nele nós nos movemos, nele nós existimos, nele nós somos. Há alguma coisa a se considerar, porque pelo fato
de sabermos que é em Cristo que nós nos movemos, se por acaso eu faço esse gesto e eu me movo em Cristo, é Cristo que me dá as condições necessárias para que eu me mova. A minha vida é uma vida tão delicada, tão fugaz, tão passageira, que ela resiste entre duas respirações. Vamos imaginar que de repente, nesse instante, você tenha um colapso cardíaco e você pare de respirar agora. Como é vital a próxima baforada. E as Escrituras estão nos dizendo que é em Cristo que isto ocorre. Então, essa afirmação é uma afirmação extremamente importante. Dos versos de número 10 e 11, nos é afirmado agora a segunda coisa importante a tomarmos conhecimento. Jesus é a fonte da nossa salvação. Jesus é o autor e fundamento da nossa salvação. Em outras versões, as versões mais antigas, a versão brasileira, por exemplo, traduz esta palavra autor por uma outra palavra, e me parece que a palavra traduzida pela versão brasileira é mais acurada, dizendo o seguinte, que Jesus é o capitão da nossa salvação. A ideia que subjaz, que está por trás disto, é que Ele é o único que fez o que fez, e que Ele é o único que podia fazer, porque Ele é o único que quis, e tinha condições de fazer o que fez. Ninguém mais. Não há um outro nome dado entre os homens que tivesse condições de fazer o que Ele fez em nosso favor. Se há uma mulher que eu amo e que eu admiro profundamente e que foi chamada bem-aventurada, Maria, mas ela não pode fazer. Ela orando confessou os seus pecados e admitiu a baixeza daquela serva que era. Ela também dependeu de Cristo. Não há possibilidade, portanto, de colocarmos qualquer ajuda a Cristo, porque Ele é o capitão. Somente Ele pode fazer o que ninguém, absolutamente ninguém mais poderia fazer. Capitão que fez o que precisava fazer, o único que podia fazer para a nossa salvação. Entre todas as coisas, quando a gente fala tudo, é uma noção imensa, uma categoria imensa de realidades espirituais. Mas eu menciono somente uma. Jesus exauriu o juízo de Deus que era contra nós. O juízo de Deus que era contra nós foi exaurido por Jesus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E se Ele tomou sobre si os nossos pecados, o juízo de Deus caiu sobre Ele e não vai cair mais sobre mim. Este é o único fundamento de nossa fé. É que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus não vai punir duas vezes. Ele já puniu. Ele puniu o capitão da nossa salvação. Em terceiro lugar,
E isso tem a ver com o que está acontecendo aqui e agora. Abram-se para essa verdade. Jesus é o nosso líder na adoração. E aqui o texto aos Hebreus é, na verdade, uma cópia do texto dos Salmos e do texto do livro do profeta Isaías. Ele está afirmando que ele não se envergonha de nós. Ele tem todos os motivos para se envergonhar de nós. Todos os motivos. Mas ao invés de se envergonhar de nós, sabe o que ele faz? Ele nos chama de irmãos. Ele se identifica fraternalmente conosco. Ele toma sobre si a nossa humanidade e nos identifica como parte da sua família. É bom nós nos lembrarmos que Deus só tem um filho. Não seja tolo. Você não é filho de Deus naturalmente. Você é criatura de Deus. Deus só tem um filho. É Jesus. Mas em Jesus nós fomos adotados. Nós não somos filhos legítimos, nós somos filhos adotivos, filhos adotados. Mas preste bem atenção, filhos adotados no mesmo status de filhos legítimos. É por isso que mesmo que Jesus tenha motivos para se envergonhar de nós, visto que nós somos irmãos desta categoria, ele não se envergonha de nós. E ele, diante do seu Pai, diz assim: eis aqui os meus irmãos. Ah, irmãos queridos, pode ter certeza de uma coisa: não há absolutamente nada que possa trazer conforto para o nosso coração, senão essa declaração bendita de que Jesus nos chama de irmãos. E ele canta no nosso meio. Nós não precisamos de nenhuma ostentação. Os nossos irmãos africanos estão cantando agora em culto, nesse domingo, debaixo de árvores, sentados muitas vezes no chão. E eles estão cantando lá também, sem pompa e sem circunstância. E quem está cantando no meio dos nossos irmãos africanos, e eu já vi culto africano, cantando com a boca aberta, quem canta no meio deles e na boca deles, tal como canta na nossa própria boca, é Jesus. Sabe por que o seu culto aqui é aceitável a Deus? É porque você é um presbiteriano de 4 costados? É porque o seu avô construiu a igreja lá do interior? É porque você é de uma dinastia pastoral? Não, nada disso. O seu culto é aceitável a Deus, porque Jesus canta louvores na sua boca a Deus. Jesus cultua o seu Pai através dos seus instrumentos, que são seus irmãos, somos nós. E ele jurou estar no nosso meio. Ele afirma nesta carta, citando, portanto, o texto lá do Antigo Testamento colocado na boca de Jesus: eis-me aqui e os filhos que tu me deste. É como se Jesus estivesse dizendo: eu quero, ó meu Pai, que a minha voz seja ouvida, mas que a minha voz seja ouvida sem suplantar, sem superar a voz dos meus irmãos. Esse é o coral mais bendito que existe.
vem à frente, pega um microfone, então dirige todo mundo, ministério de louvor. Isso é uma heresia. Porque o ministério de louvor é o ministério de Cristo no meio da congregação. Nós somos os levitas de Deus. Nós é que cantamos, porque Cristo canta na nossa boca. Você pode ter certeza de uma coisa, eu tenho convicção de que você não veio aqui só para ouvir a proclamação. Você veio aqui também para cantar. E quando você canta, é Cristo cantando. E quando você ouve a proclamação, é Cristo proclamando. Até pouco tempo atrás você imaginava que quem estava proclamando aqui era o reverendo Lugero. Mas, meus queridos, nós temos que abrir os nossos olhos para uma dimensão espiritual. E Deus usa esses vasos de barro, frágeis, imperfeitos. Mas você não é tão barro, tão barro, tão barro, que não pode conter um tesouro. Você é um barro que carrega um tesouro. Quarta coisa. Por isso que eu coloquei na liturgia, senão você vai perder as coisas todas. Ele venceu o nosso maior inimigo, conforme está nos versículos de número 14 a 16. Na verdade, ele destruiu o nosso maior temor, o medo da morte. A morte é uma coisa horrível. Provavelmente não exista absolutamente nada que seja tão terrível do que a morte. Mas as Escrituras nos dizem que ele entrou no reino da morte para matar a morte e nos fazer vitoriosos sobre ela. Eu converso com muitas pessoas, tenho conversado com muitas pessoas que têm procurado ajuda médica por causa do medo da morte. Provavelmente não exista medicamento mais vendido no mundo do que medicamentos que aplaquem, de alguma forma, o medo da morte. Antidepressivos. Ajuda, portanto, médica, ajuda medicamentosa de gente sofrendo ansiedades por causa do medo dos medos. Nós tememos a morte. Nós tememos a morte. Tememos a nossa própria morte, como tememos também a morte daqueles que são perto de nós. Há 3 domingos atrás, eu, Ricardo, os nossos filhos todos estávamos aqui almoçando nesse restaurante. De repente, o nosso neto mais energético saiu correndo pela rua fora. Eu não tive outra reação senão dar um grito, com medo de que ele atravessasse a rua e fosse atropelado por um carro. Medo da morte. Quando nós perdemos o controle da nossa própria vida, quando nós experimentamos a falência total e irreversível. Eu fui fazer um sepultamento há pouco tempo atrás, e a avó daquela jovem que estava ali estendida naquele caixão não se conformava, crente que era, mas deslocada, gritava no cadáver da sua neta: em nome de Jesus, em nome de Jesus.
E a neta continuava inerte. Horas depois, aquela mulher parou exausta, tentando reverter a morte. Mas a morte é irreversível, a não ser que nós tenhamos os nossos olhos postos em Jesus. E quando o apóstolo Paulo entendeu estas coisas, ele deu um brado, um grito de vitória, e disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida. Ah, meus irmãos, se nós os crentes não tivermos esta convicção que só pode ser acrisolada e penetrada no nosso coração pela fé, porque não podemos ver, não podemos apalpar, se não for pela fé em Jesus Cristo, eu tenho a impressão de que eu ficaria louco. Mas há um quinto e último ponto. O texto diz que Jesus Cristo é um sacerdote que nos representa diante de Deus. Jesus Cristo é o nosso grande e sumo sacerdote. Talvez você não possa imaginar o quanto você precisa de sacerdote. Mas eu não sou o seu sacerdote. Não existem mais sacerdotes humanos. Todos os sacerdotes do Antigo Testamento pura e simplesmente passaram. Não foram renovados. Até que chegou o verdadeiro sacerdote, Jesus. E as Escrituras nos dizem o seguinte, que este sumo sacerdote é um sacerdote compassivo. O coração deste sacerdote é um coração cheio de compaixão, porque ele foi provado, ele foi tentado em todas as coisas, e ele conhece a minha tentação, ele sabe das minhas fraquezas, ele sabe quem sou eu. Ele é o único que sabe quem sou eu. E ainda assim, me ama. Ele decidiu colocar em meu lugar aquilo que eu não tinha, de tal forma que Deus pudesse encontrar motivos para me amar, enquanto não encontrou em mim mesmo. Os motivos que Deus tem para me amar estão fora de mim, motivos sobejos. É o meu sumo sacerdote. Quem é o Cristo que nós adoramos? Nós poderíamos continuar colocando vários outros pontos, mas nós paramos aqui nestes 5 pontos que são descritos neste texto tão impressionante que nós acabamos de ler e, pela graça de Deus, examinar. Vamos continuar então adorando. Vamos continuar então louvando a Deus, na certeza de que quem estará adorando e quem estará cantando os louvores na nossa boca é Cristo. Eu convido então a todos para darmos continuidade a este momento e com o cântico do hino, eu ia fazer um solo e depois eu faço. Vamos cantar nós. O hino de número 219 está transcrito em nosso programa de culto.
219, transcrito em nosso programa de culto. Sofreste, ó meu Senhor, na amarga cruz, e derramaste ali teu sangue a fluxo, e resgatou minha alma dos pecados meus, e deu-me o céu de luz. Cantemos. Enquanto nós cantarmos este hino, nós tínhamos falado na semana passada ou retrasada de que o gasofilácio ficaria colocado à porta da igreja. Mas vários irmãos vieram conversar conosco e entenderam que gostariam de participar no momento do culto, neste momento de consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você é cordialmente convidado a participar desta hora também, através dos seus bens materiais, louvando o nome do nosso Deus. O gasofilácio está colocado aqui à frente, e se você desejar e estiver pronto para fazê-lo, por favor, cantemos.
padecer do Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde o meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Vamos cantar? Agora, este cântico que está aqui transcrito. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Cantemos.
ouvimos nesta manhã, porque afinal de contas, a vida de Jesus tem um foco. O apóstolo Paulo diz que ele não queria saber outra coisa, senão Cristo e este crucificado. Tem esse foco. Graças a Deus, evidentemente, nós não adoramos aquele Cristo que está preso na cruz. Nós adoramos um Cristo ressurreto, né? Mas o fato é que na sua morte, a obra de Deus em nosso favor foi completada. Então é por isso que nós amamos a cruz, né? A gente canta assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Vamos cantar? E esse cântico, evidentemente, é melhor que não cantarmos sentados, seria bom cantarmos em pé. Nós vamos cantar o louvor do nosso Deus, lembrando daquilo que nós aprendemos hoje na manhã deste domingo, e quando nós cantamos, a gente não sabe direito como é que isso acontece, mas quando nós cantamos, Cristo canta na nossa boca. Ele canta os louvores de seu Pai no meio dos seus irmãos. O significado do culto comunitário. Mas o fato é que faz parte do DNA da Igreja de Cristo o ajuntamento do povo de Deus para adoração. Eu sei que você pode adorar a Deus lá na sua casa, mas você não pode adorar a Deus de uma forma tão exuberante, da forma como Deus requer, quando a família do Senhor se reúne. E muitas vezes nós perdemos esta bênção
porque deixamos de nos congregar como família do Senhor, de tal forma que o Senhor Jesus Cristo, olhando para nós, diga para o seu Pai: eis aqui a minha família. Isso tem a ver com o culto comunitário. É parte da essência do cristianismo, o ajuntamento. É parte da essência. Então eu convido você sempre para que venha e participe conosco. Fico tão feliz com várias pessoas que vieram hoje e queremos que você deixe, eu não sei, Arley, se nós temos condições de anotar o nome de todos para que nós possamos mandar para você também os nossos boletins dominicais, todas as informações da nossa igreja. E se você deseja se congregar conosco, fazer parte da nossa comunidade, uma comunidade muito pequenininha, é uma plantazinha que está sendo plantada assim com muito cuidado, muito carinho, né? Mas se você deseja ser parte desta pequena comunidade, que deseja adorar com seriedade, transmitir com seriedade a palavra de Deus, você é muito bem-vindo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos nos despedir com uma palavra de oração. Eu vou pedir para a Priscila nos dirigir a Deus nesta oração de despedida. Depois nós receberemos a bênção apostólica e cantaremos a estrofe deste hino que está aqui no final do nosso programa de culto. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigada por esse dia, obrigada por essa manhã, e que podemos perceber que a sua misericórdia se renova em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, em culto para adorar ao Senhor. Obrigada, Deus, porque sabemos que quando cantamos, é Cristo que canta em nós. Sabemos que quando ouvimos a proclamação da tua palavra, é Cristo proclamando. Obrigada por essa manhã, por esse domingo, pela presença de cada um aqui. Abençoe para que essa palavra seja mantida em nosso coração, para que possamos repensá-la durante toda essa semana e pelo resto das nossas vidas. Abençoe o resto desse dia, abençoe nosso retorno para as nossas casas. É isso que te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam hoje e para sempre. Amém. Cantemos, meus irmãos. Participemos do pós-lúdio instrumental, depois ainda temos uma palavra.
nossa palavra de saudação a todos, especialmente os que vêm pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas vezes, na verdade. Alegria poder recebê-los aqui entre nós. Nossas programações, nós temos a nossa reunião de oração todas as segundas-feiras, ali no Luxemburgo. A anotação do endereço está no boletim, que se você quiser receber, tem sido uma bênção aquela reunião. Pouca gente, mas tem sido muito boa. De repente as minhas vizinhas começaram a ouvir a gente cantando, e uma delas que tem um grupo de novena, e aí então eu falei: reverendo, queria tanto poder participar com o senhor e tal. Maior prazer. Então na semana retrasada nós tivemos acho que umas 6 ou 7 pessoas, né? Semana passada 3 pessoas. Então o nosso prédio está sendo assim abençoado também. Nós temos orado pelos nossos vizinhos, tem sido uma bênção. E durante a semana nós temos tido grupos que estão estudando a carta de Paulo aos Gálatas. E se você desejar fazer parte de um destes grupos também, há um livro que está sendo distribuído. Não sei se o livro está aí hoje à disposição, Arley. Mas quem quiser, se alguém quiser, só pedir, o Arley está anotando. E se você desejar ser parte da nossa congregação, é simplesmente deixar também o nome com Arley. Nós já temos cerca de 40 e tantas pessoas que já pediram a sua transferência, e estamos aí crescendo. É uma comunidade pequena, mas que já não é tão pequena assim, né? Dentro de pouco tempo estamos esperançosos de que possamos organizar a nossa congregação em igreja. Você sabe que temos esses grandes desafios do local onde nós nos reunimos, não é verdade? Reunir-se aqui neste hotel é muito confortável, contudo a gente carece de salas para as crianças, classes de escola dominical, né? Este tempo aqui tem sido bom, mas provisório. Estamos orando, pedindo que Deus nos abençoe, abra uma porta, uma oportunidade para, quem sabe, alugarmos uma casa ou comprarmos uma casa. Nós não temos recursos. Os recursos têm sido trazidos assim pouco a pouco da parte de Deus. Mas estamos muito confiantes que Deus vai abençoando como tem abençoado até agora. Nosso site também está em funcionamento já. O site está sendo publicado culto e o boletim no site também. Então as mensagens estão sendo gravadas e nós estamos publicando. Já é o 8º domingo que está sendo publicado. Sim, né? O boletim 8º e de culto já é o 3º. É o 3º. O nosso site é presbiterianacalvario.com. Fácil, né? Presbiteriana Calvário, não é Presbiteriana do Calvário, né? É Presbiteriana Calvário. Nós queremos anunciar o que aconteceu no Calvário, mas não queremos voltar para lá, não. É um momento que já passou, tá? Então, procure o nosso site também, se quiser interagir. Há algumas possibilidades. Eu voltei ao meu Face e publiquei algumas coisas. Esta semana nós publicamos a respeito de suicídio e pecado mortal, justamente por causa de um momento tão triste que a nossa igreja viveu nestas semanas passadas, quando um pastor presbiteriano aqui do interior de Minas se suicidou, né? Então, um momento muito triste. Aí eu escrevi um artigo para consolo de todos nós, e tenho recebido assim respostas de gente do mundo todo, né? Pessoas amigas minhas e crentes que foram confortados com aquela palavra de consolo que foi dado à família deste pastor. Deixou a esposa, deixou filhos, né? E a igreja lá, em todo lugar, certamente perplexa, né? Diante deste quadro tão dantesco que é a morte por suicídio, né? Então, outros artigos estarão sendo publicados e nós começaremos a trabalhar numa série de artigos intitulados Para que meu povo pense. Já escrevi vários artigos sobre este tema, mas agora nós queremos retomar e, se Deus quiser, nesta próxima semana já sai o primeiro artigo
para que meu povo pense, né? Então é para que todo mundo pense mesmo, né? Meditar, né? Meditar. Então eu queria que nós terminássemos nos abraçando, levantando, cumprimentando uns aos outros. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Aqui.